Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal e hoje chegou a tão sonhada e desejada que foi uma novela para ela chegar, porque na verdade a gente comprou sim uma Philips Valita novinha, tá? A série 3000 e é aquela de 6 litros, tá? Identificada aqui na caixinha. Fala 6 litros, né? Mas a gente sabe que vem um pouquinho menos dentro. Mas foi uma novela porque a gente comprou, né? Demorou 2 semanas para chegar e quando chegou, gente, a Air Fryer não funcionou. Ela ligava, né? Aparecia ali os dados, né? As informações aqui, só que não funcionava a ventoinha, né? O girar dela e aquecer. Aí fizemos o processo de devolução, deu tudo certo, conseguimos devolver, conseguimos receber o valor também, né? Dentro de 1 a 2 semanas ali foi feito a devolução, o recebimento. E daí fizemos a compra novamente, né? Compramos e aquela ansiedade, meu Deus, essa Air Fryer vai chegar e não vai funcionar. Não, ela vai ter que funcionar, vai funcionar. Então, eu vou abrir aqui com vocês, estou numa ansiedade porque eu quero ver realmente se ela vai funcionar, né? Mas vamos abrir juntos. E assim, ó, por que eu decidi por ela, tá? Eu tenho uma outra ali, que é a antiga, que foi a primeira Air Fryer que eu comprei e ela tá com a gente uns 7, 8 anos, mais ou menos isso. Tá? Na época, quando eu comprei aquela ali, eu tava pesquisando para comprar a anterior, né? A primeira que foi o lançamento da Philips Valita e era aquela branquinha. Só que era muito cara na época e eu era mais nova e eu queria usar em casa, era só eu que usava, né? Junto na casa da mãe. Na época eu nem comprei, eu namorava já com o Pedro, só que era para usar lá na casa dela. E eu queria dar de presente para ela. Comprei pra isso, só que ela não usava Air Fryer. E no fim, eu usava muito. E daí, chegava no final de semana, trazia pra casa do Pedro e a gente usava sempre. Então, eu acabei pegando de volta o presente, né? E dei outra coisa pra ela que ela fosse utilizar. E fiquei com aquela linha ali. Depois disso, né? Depois de 8 anos, 7 anos de uso, mais ou menos, ela começou a querer cair acho que o ferrugem, na verdade a ferrugem, né, porque ela tinha uma telinha assim em cima e ela começou a ceder, essa telinha começou a se desfazer. Muito tempo de uso, né, o cesto dela também já estava horrível, eu estava usando só papel alumínio para cobrir a parte de baixo e para conseguir colocar os alimentos, eu estava fazendo desse jeito. Porque eu não queria comprar, tava funcionando, era super forte, esquentava ali, pra mim tava ótimo, do jeito que tava. Aí chegou um ponto que ela parou de funcionar. Tá, a gente mandou pra arrumação, saiu baratinho, foi só a ventoinha que estragou, voltou. Ela durou mais ou menos uns 2, 3 meses de uso ainda e não prestou mais. Nisso, ela acho que deu um curto-circuito ali dentro, muito tempo de uso, a coitada já tinha que ter sido aposentada há mais tempo. Deu um curto-circuito e quase pegou fogo na máquina, na Air Fryer, porque ela começou a derreter, assim, no cesto dela começou a derreter e veio um cheiro de queimado muito forte, então eu acredito que tenha dado curto-circuito nela. Daí a gente desligou e tal, tá ali, eu deixei ela guardadinha para mostrar para vocês o tamanho, né, a diferença do tamanho dela. E realmente ela era bem pequenininha comparado com essa aqui. Porque essa aqui eu já vi ela, né? Eu vi a anterior que chegou, eu abri tudo, fiz o teste para ligar, então eu já sei o tamanho dela, já sei a diferença. Então veio uma diferença bem grande. E por que eu decidi comprar desse modelo aqui? Eu já vou abrir aqui com vocês, tá? Enquanto eu vou abrindo, eu vou falando. Por que eu decidi comprar esse modelo específico e não aqueles modelos que está sendo lançado agora, que é tipo mini forninho, né? Porque tem diferença, aquele lá também é maior, tem mais espaço. Só que eu gosto do modelo da Air Fryer, por ela ser uma gavetinha e por mim poder colocar os alimentos lá dentro. Essas que são imitação de forninho, eu pesquisei bastante, vi que muitas pessoas que compraram, conheço amigas também que compraram daquele modelo, se arrependeram, porque dá muito trabalho a limpeza depois, a faxina, né? Tem que limpar tanto a portinha, o espaço interno, dá muita lambuzeira. Então eu queria uma coisa mais prática. E eu não queria nada de gaveta. Se eu quisesse fazer mais quantidades, eu vou direto pro forno. Eu penso assim, se eu quero, que seja para 3, 4 pessoas, mas dependendo do alimento, eu pego e vou direto pro forno. Se é carne,
Se é alguma coisa específica, vou pro forno. Eu sei que de repente, dá pra fazer cada camadinha um alimento diferente. Numa camada deixa eu fazer batata, no outro dá pra fazer carne, no outro dá pra fazer pãozinho e tal, mas, gente, pela minha rotina que eu tenho aqui, que é só eu e o Pedro que a gente faz, né? É só eu e ele. Quando vem visita, normalmente a gente pede fora, né? Ou a gente faz algum tipo de comida específica que acaba não precisando usar. E se a gente precisa usar air fryer, a gente vai fazendo aos pouquinhos e comendo aos pouquinhos. Não vejo necessidade de usar aquelas 2, 3 camadinhas que vem nessas novas, que na realidade acaba dando muito mais trabalho para preparar, porque tu tem que ir trocando, porque o que pega lá em cima pega mais temperatura do que ali embaixo. Pelo que eu vi, assim, eu ia me incomodar, eu ia me estressar e não ia ser muito útil pra mim. Porque eu gosto de esquentar o pãozinho feito na hora, tipo, o pãozinho tá congelado, pão salgado, né? Esquentar pra ele ficar fresquinho na hora. Gosto de fazer aqueles pãozinho, tipo torradinha, com tomate e queijinho por cima. Mini pizza, gosto de fazer também. Gosto de fazer empadão, né? E eu acho que eu vou fazer os empadão naquelas forminhas de silicone que eu comprei também, tá no outro vídeo. Vou fazer pudim também, quero ver se faço algumas receitinhas de bolo também, bolinho de porção pequenininha para tomar de café da manhã ou café da tarde. Então eu consigo fazer porções pequenininhas dessas comidinhas que eu gosto nisso aqui. Pra mim vai ser fácil, prático e rápido, né? Coisa que no forno não compensa fazer porque o forno é muito grande para essas coisas pequenas. Aí essas coisas que é do dia a dia para alimentação rápida, compensa sim utilizar. E essa foi a minha maior intenção de pegar esse modelo aqui, tá? No fim eu acabei não abrindo, né? Tirar o plástico. Uma coisa interessante de falar, que eu vi lá na outra, né, já, quando chegou a outra, é que tem um QR Code, aqui tem um folderzinho que tem um QR Code, tem na caixa também, que tem as receitinhas para fazer na Air Fryer. Eu achei bem interessante, porque tem bastante receita legal, que dá para dar uma variada ali, né, caso a gente esteja enjoada do que a gente faz normalmente. E de repente eu posso trazer algumas receitinhas aqui para vocês, caso vocês queiram, né? De repente vocês podem comentar aí, eu posso tentar trazer. Aqui tá o folderzinho explicando o manual, como usar e a garantia. Vou tirar ela daqui, essa linda, maravilhosa. Deixa eu ver como é que eu tiro ela. Grande e pesada. A caixinha a gente vai deixar de lado, mas antes, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu achei interessante dela também, lá na época quando eu estava decidindo qual que eu ia comprar, foi a pioneira, na verdade, né? Foi a Philips Valita que criou a Air Fryer, inicialmente, pelo menos na época que eu estava pesquisando, a primeira que tinha, quando a gente pesquisava, não tinha assim ainda de outras marcas. Então, ela tem um sistema dentro do cesto dela, depois quando eu abrir eu posso mostrar para vocês. Ela tem um cesto no formato de uma ventoinha, né? De uma ventoinha que o ar bate aqui embaixo, ele gira e ele volta para cima, que daí é onde ele faz a fritura, né? A fritura com o calor girando. Que nas outras não tem mais esse detalhe. Na verdade não tem porque é patenteado, né? Ela é só circular com o ar só bate na comida e fica ali dentro, mas ele não gira, né? Para ele girar, ele tem que estar com a cesta toda aberta, tem que ter mais espaçamento também. Eu acho que depende muito da forma que a gente vai utilizar. Por exemplo, eu comprei uma cestinha de silicone, que é para utilizar comidas assim que vai escorrer gordura e tal, mas que eu queira fazer o molho daquela gordura. Ou, por exemplo, é alguma coisa que vai escorrer e eu não quero que escorra. Aí eu comprei para utilizar isso. Provavelmente ela não vai ter a mesma função que ela teria se tivesse toda vazadinha. Mas a potência dela é muito boa. Ela tem 2000 watts, que é diferente de todas as outras, né? Ela é a mais forte que tem dentro de todas as marcas. Ela é a mais potente. E além de ser muito silenciosa, para mim isso também era bem importante. Por isso que eu também decidi por ela. Depois eu vou fazer o vídeo
com ela funcionando e vou mostrar pra vocês o barulho dela, porque eu achei bem silencioso, bem baixinho. Pelos vídeos que eu já vi, né, eu achei bem baixinho. Se ela funcionar, não vai funcionar. Vamos ver o que mais que tem de informação que eu posso falar pra vocês. Uma outra coisa, ela tem a garantia de 2 anos, né? Aqui, ó, no cantinho da caixa mostra. Então isso eu achei bem interessante, né? No site que eu comprei eu consegui fazer a troca dela, devolução na verdade, mas eu acredito que se em algum momento vá acontecer alguma coisa com a máquina, eu acho não, né? Eu tenho 2 anos de garantia, então provavelmente eu vou conseguir estar trocando ela por uma outra ou conseguindo mandar arrumar sem ter custo, né? Não preciso estar estendendo a garantia nem nada disso que normalmente tem nas lojas quando a gente faz a compra. Aí aqui tem algumas informações dela. Eu vou fazer um vídeo, um takezinho mais de perto para vocês conseguirem ver e vou deixar aqui do ladinho, tá? Mas ali mostra os controles dela, a tela sensível ao toque, 7 pré-definições, que daí é onde a gente escolhe as comidinhas que a gente quer comer, assar na verdade, tem os congelados, quando a comida é congelada eu vou botar ali para descongelar e já assar. Então essa função ela serve para aquecer a máquina e preparar o produto para já fazer a ação, né? Ela já não começa assando direto, ela faz um pré-aquecimento. Depois as batatas fritas, que essas aqui são as batatas cruas, que a gente faz ela crua, aquelas normais que a gente descasca em casa e bota para assar aqui, né? Depois tem franguinho, peixe, pão de queijo, carne e legumes e vegetais. Esse aqui eu achei bem interessante porque é uma coisa que eu quero fazer, que depois que a gente começou a fazer as marmitinhas aqui em casa, eu tô fazendo muito na água ou no vapor. Só que eu quero começar a fazer grelhadinha, né, tipo assadinha, e eu acho que vai ficar bem gostoso. Depois ela vai até o timer até 60 minutos. Aqui fala que é ideal até 5 porções, faz para 5 pessoas. Não sei se faz para 5 pessoas, porção para 5, mas é um espaço muito bom, consigo deixar bem espalhadinho as coisas. E se eu quiser eu consigo fazer mais de um tipo de alimento também. A temperatura vai de 80 a 200 graus. Isso aqui é ótimo, porque de 80 a 200 graus ela aquece bem, né? Só que ela consegue fazer aquela crostinha deliciosa que a gente gosta nas carnes. Mas 80 graus ali é legal para quando a gente quer secar um alimento, né? Como que eu vou dizer? Por exemplo, banana, fazer chips de banana, que é tirar a água, né? Secar o alimento ali. E eu também consigo fazer com laranja, com vários produtinhos assim que eu queira secar, às vezes para fazer um chá, para fazer uma emulsão, enfim, eu consigo estar fazendo com a temperatura, que é normalmente de 60 a 80 graus, e tem que deixar um longo período assando, né? Que na verdade, gente, me fugiu a palavra, mas é secando, né? Secando aquele produto que tem água para deixar só a comida ali em si. Não é a comida, gente. Por exemplo, a maçã, eu quero tirar a água dela e vou deixar ali secando, então ela vai ressecar. Mas eu vou lembrar e vou colocar o nome aqui, que não tá me vindo mesmo. Mas enfim. Então ela vai de 80 até 200. E a 80 graus ali dela também, ela consegue manter a comida aquecida. Por exemplo, meu lanche já ficou pronto, só que eu não tô liberada ainda para almoçar. Enfim, eu consigo deixar ali mais uns 10, 15, eu escolho quanto tempo eu quero deixar. E coloco na opção manter aquecido, que tem essa opção aqui também. Então eu clico ali, ele vai manter aquecido até 80 graus, não vai secar a comida nem nada do tipo, só vai manter ela quentinha. Isso eu achei bem interessante também. Agora eu vou abrir aqui ela com vocês, tá? Vou depois lavar e depois eu já vou mostrar eu colocando pãozinhos de queijos dentro dela para funcionar e vendo o resultado que fica. Não vou mostrar hoje mais coisinhas, tá? Porque hoje eu acho que não vai dar tempo de vir mostrar. Mas conforme, ou eu vou gravar em outro dia, né, a hora que der um tempinho, e vou colocar aqui junto nesse vídeo. De repente vai ser interessante. Bom, gente, já tá aqui no cantinho que ela vai ficar, eu ainda vou organizar aqui um pouquinho, mas eu queria mostrar pra vocês a antiga, que foi a minha primeira air fryer, né, a que vai ser aposentada agora, já tá aposentada, na verdade já faz uns 2 meses, que já faz mais ou menos esse tempo que ela tá paradinha.
uns 2, 3 meses, na verdade, que ela ficou um tempo parada e só depois que a gente fez a compra, só que teve o processo de devolução e o processo de esperar chegar, então já vai fazer quase uns 3 meses que essa aqui tá parada e faz falta, muita falta. E eu queria mostrar o tamanho dela, tá? Ela identifica aqui que é 3,2 litros, ela já perdeu até o negocinho de puxar. Isso aqui caiu no dia que ela derreteu. Eu não tô nem conseguindo tirar ela daqui agora. Aqui, ó. Dá pra ver bem certinho. Ela tá horrível por dentro. Ela derreteu aqui, então isso aqui saiu, ó. Ele caiu e tá enferrujado. Como já faz muito tempo que tá aqui parado, guardado, ó, ele já saiu todo o teflon de dentro, já enferrujou tudo. Está sinceramente acabadíssima. A parte de cima aqui também, a gente passa a mão, ele cai farelinho. Então, tipo, ela já tava assim pela hora da morte, basicamente. Ela se auto-aposentou. Faz muito tempo de uso, né? Agora eu vou botar ela aqui de ladinho. Eu deixei aqui só pra mostrar pra vocês. E agora a gente vai ver essa aqui. A nova, né? Maravilhosa, linda. Ah, uma coisa que eu quero mostrar. Essa aqui, ó, eu quis mostrar o tamanho do cesto pra vocês. Ela marca 3,2 litros, né? Ó, a minha mão cabe todinha aqui dentro. E assim, ó, ela era suficiente pra gente, mas em alguns momentos eu senti a necessidade de um tamanho um pouquinho maior. Então a gente pegou essa aqui, que tem 6,2 litros. Eu acredito que pelo tamanho dela... Ai, mas é linda. Olha só. Gente, é enorme. Vou abrir pra vocês. Ó, o tamanho do cesto dela. Aqui tá a minha mão, em comparação com a outra, né? Se eu botar aqui no cantinho, olha o tanto de espaço que ainda sobra. Eu achei um tamanho perfeito, sabe? Perfeito, assim, pra fazer tudo. Desde fazer carnes, fazer pizza, pizza. Nossa, perfeita, perfeita, perfeita. Ah, um detalhe que eu não falei antes no vídeo é que as peças dela, tanto esse cesto aqui, quanto esse aqui também vai na máquina de lavar a louça. Eu achei bem interessante porque às vezes o teflon, eu ainda fico meio assim ressabiada de colocar. Eu não tenho a máquina de lavar ainda, mas pretendo ter, né? E porque teflon normalmente acaba saindo. Eu acredito que acaba saindo na máquina de lavar louça. Mas é uma coisa legal, porque pelo menos os materiais de plástico não vai estar estragando, né? Que normalmente o plástico não pode ser colocado. Ou tem alguns que podem, só que pode acabar danificando, derretendo, né? E aqui, né, eu quero mostrar pra vocês, é onde eu mostrei antes a ventoinha pra vocês, né? Que ela faz o ar girar ali dentro. Até tem esse botãozinho aqui, que na verdade é de silicone e ele é removível. Só que ele tá aqui tanto para segurar a cesta não ceder e não estragar, né? Quanto para evitar que saia a gordura. Óbvio que de repente se fosse um botãozinho que a cesta não fosse furada, de repente seria melhor. Só que eu acredito que quando eu coloco aqui a cesta, ele vai apertar, então a gordura automaticamente não vai sair, né? Mas se eu quiser colocar de molho, de repente eu tenho que botar um pouquinho abaixo do nível do furinho, que daí não tem perigo de estar vazando embaixo. E aqui nas laterais, aqui onde está os parafusos, bem fixo também, tá? 4 parafusos, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, são 4 parafusos bem fixos, então fica bem resistente pra tá pegando. E aqui dentro dela tem a ventoinha é livre, não sei se vai conseguir ver aí no vídeo, mas a ventoinha em cima é livre, então é de fácil acesso para limpar, eu consigo passar a mão bem passadinha aqui dentro, porque é bem espaçado, então eu consigo limpar, realmente passar a mão ali com o paninho e limpar. E aqui dentro também, pelo que eu vi, o material aqui dentro ele é galvanizado, então ele vai durar mais tempo do que normalmente as máquinas que existem atualmente, que elas não são galvanizadas, então elas enferrujam muito rápido. Até a minha anterior, ela é de plástico, né, que foi o que ajudou até a dar uma derretida ali dentro. Como essa aqui é assim, acredito que vai durar muitos e muitos anos, né? Agora eu vou fazer a cura
indica não fazer a cura, mas eu vou fazer. Teflon, gente, eu sempre aprendi que Teflon deve ser feito a cura sempre, porque isso vai garantir a duração do material. Então eu vou passar aqui o azeite aqui, né, um azeitezinho assim, pra fazer a cura, e em seguida a gente já vai botar ela pra ligar. Eu peguei as coisinhas aqui pra espalhar e lembrei de um detalhe, gente. Eu fui passar aqui e lembrei, normalmente a maioria das máquinas, por não ter essa ventoinha aqui embaixo, que na verdade é só um desenho, né, para girar o ar, aqui nas laterais, as laterais dos cestos são normalmente todas vazadinhos. A minha antiga era assim. E, gente, gruda muita gordura, gruda muita sujeira, é ruim pra estar lavando com esponja, ela acaba comendo a esponja, pra passar a escovinha também é uma sarna. Então, isso aqui foi crucial para a decisão também. Eu tinha visto de outra marca, que foi da VAP, acho que é da VAP. Eu vou deixar aqui do ladinho para vocês verem uma fotinho de como que é. E quase comprei aquela, porque o material ele é diferente e ele é mais resistente, pelo que eu pesquisei, assim, é sim um material mais resistente. Só que ela era analógica, até tem um modelo, mas que não veio pro Brasil, que é digital, né? Então não tinha modelo digital e isso eu acabei colocando em ponto também, sabe? E até quando eu comprei, eu ainda falei pro Pedro assim, que eu tinha achado ela tudo de bom, né? Eu disse, não, mas ela é perfeita. Eu vou comprar aquela lá, porque é menos risco de estragar e não sei o que, né? Eu tinha decidido por aquela e ela tinha tanto cesto, só que aqui eu conseguia trocar, eu conseguia colocar só o fundo, se eu quisesse, né? É uma opção. Eu achei bem interessante, o tamanho também bem parecido com essa aqui, linda, bem clean como essa aqui, ela só tinha um detalhezinho aqui na frente. E eu tinha decidido por aquela, só que eu queria uma coisa digital também, né? E o valor tava bem aproximado daquela para essa. E depois eu vi essa aqui e eu disse, ai não, mas essa aqui é tão bonita e eu sempre quis da Philips, né? É o primeiro sonho da gente. Eu disse, ai não, vamos pegar essa aqui que é mais atual, mas tem mais funções e tal. E, gente, a primeira que veio estragada. Eu quis morrer. E o Pedro assim, tu não disse que a outra era melhor e não sei o que, daí tu pega essa daí e agora não funciona? Eu assim, não é possível, né? Mas a próxima que vai vir vai funcionar. E tá funcionando, gente. Já liguei pra ver, assim, só pra fazer um testezinho antes, né? Pra não levar um susto, mas tá funcionando. Agora eu vou colocar aqui o azeite pra untar. Deixa eu aqui pra fazer a queima, né? Aqui pra ficar certinho, pra gente poder utilizar sem medo. Fazer a cura do Teflon. E eu já vou vir aqui com vocês pra fazer o uso dos pãozinhos de queijo, tá? Gente, ela já tá ligadinha, já fiz a cura dela. E agora, vou colocar os pãozinhos de queijo aqui. E uma coisa que eu notei, como ela é quente. Eu achava a minha anterior muito boa, mas essa aqui, olha, eu tô chocada, hein? Eu quero só ver como que vai ficar os pãozinhos. Olha só o tamanho que fica aqui. Meu Deus do céu. É muito grande. Eu quero ver como que vai ficar os pãozinhos de queijo e a temperatura que ele vai ficar, como ele vai ficar. Porque aquela minha anterior, como ela tava meio estragada, assim, ela também tava com um probleminha de esquentamento. Ela não tinha muito uma regulagem de aquecimento, sabe? Então ela às vezes queimava algumas coisas e tinha coisa que ela não queimava, mas demorava muito tempo para assar. Mas só pelo simples fato dela estar com aquele probleminha, né? Agora, vamos fechar aqui. Difícil fazer só com a mão. Fechadinha. E vamos ligar a bichinha. Ela já tá ligada. Normalmente a gente liga na tomada, ela fica só com esse botãozinho aceso. E eu acho isso incrível, porque fica bem clean. Fica bem bonito, assim, não polui, né, o ambiente. Eu acho ela muito bonita desse estilo que ela é. A gente aperta,
já acende tudo. E daí a gente tem a opção de escolher qual a gente quer. Por exemplo, eu quero pãozinho de queijo, ele tá aqui embaixo no cantinho. Eu achava, quando eu comprei ela, né, depois eu vi que não era, que a gente podia selecionar por aqui, apertando as coisinhas aqui, né, a comida que a gente quer fazer, ela já ia selecionar, mas não, tem esse painelzinho aqui, né, por esses 3 pontinhos aqui que a gente seleciona. Ó, eu vou apertando e ele fica piscando a opção que foi selecionada, tá? Chegou no pãozinho de queijo. É interessante ressaltar que aqui ficou 160 por 45 minutos, né? Se eu quiser aumentar essa temperatura, aqui eu consigo aumentar. Isso aqui é legal porque dependendo do que for que eu estiver fazendo, eu consigo alterar. Por exemplo, os 160 graus não ficou suficiente para fazer meu pão de queijo. Eu pego e já ajusto aqui na hora que eu estiver fazendo. E o que eu mais achei interessante dessa aqui, que é digital, para analógica, é que a analógica a gente coloca ali o tempo e mais ou menos a temperatura que a gente tá colocando, né? Tem uma noção, mas a gente não sabe exatamente se realmente é aquela temperatura que tá ali. E aqui o tempo exato também, porque ali a gente coloca, só que às vezes não tá exatamente o tempo que a gente quer. Às vezes pode ficar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, e aqui fica exatamente no tempo. Isso aqui é legal para, por exemplo, fazer um pudim. Tem o tempo certo de ficar no forno, né, e a temperatura exata, para não ter erro, né, para ele sair perfeitinho. Então aqui eu consigo cronometrar certinho a temperatura e o tempo de forno, né, o tempo que vai ficar assando. Então aqui ficou o pãozinho de queijo, para ele começar a assar, eu vou clicar aqui, tá? Eu já vou fazer isso. Um detalhe que eu queria mostrar é aqui, ó, eu consigo também manter aquecido, que eu falei antes. Gente, isso aqui vai ser muito útil pra mim. Ó, vizinho, tô apaixonada por essa função. Mas enfim, vamos colocar pra ligar. Ó, eu vou ficar um pouquinho em silêncio pra vocês ouvirem o barulho que ela faz. E vou aproximar aqui atrás. Vocês estão ouvindo como é baixinho o barulho? A minha, gente, parecia um helicóptero dentro de casa, principalmente depois que ela foi mandada arrumar a primeira vez, parecia um helicóptero. E daí, tipo, não tinha quem usasse em casa. A primeira vez que ela voltou, eu achava que era alguma coisa no vizinho que estava estragada. Fui ver aqui na área de serviço, que elas ficam aqui, essas máquinas acabam ficando aqui, né, por causa do espaço. Fui ver a air fryer fazendo aquele barulho e eu apavorada achando que fosse alguma coisa no vizinho que tava acontecendo. E não, era a minha air fryer que tava fazendo aquele barulho todo. Gente, parecia um helicóptero mesmo, né? Essa é a minha antiga aqui. Ó, tá aqui de ladinho. Isso aqui é o papel que eu limpei o azeite, né? Que eu passei na air fryer. Vou deixar ele de ladinho. Mas tá aqui funcionando. Quando terminar de assar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Gente, vim aqui no meio da temperatura, né, que era no meio do tempo, na verdade, que era 40 minutos. E eu acho que vai ficar muito tempo se ficar os 40, né, no caso faz uns 20 minutinhos mais ou menos que tá aqui, um pouquinho menos. E eu vou abrir aqui com vocês pra mostrar como que estão, né, eu já abri ali com uns 10 minutinhos. E eu acho que eu vou sim diminuir a temperatura ou aumentar. Não, acho que diminui a temperatura porque eles assaram bem rápidos. Ó, os pãozinhos, pelo menos dessa marca, que aqui eu já testei várias marcas, né? Mas essa marca aqui ele não cresce muito, ele cresce bem pouquinho. Na outra air fryer já fazia isso, ó. Ele se abre assim e ele tava congeladinho, né? Eu nunca descongelo. A indicação da caixinha também é não descongelar, mas é entre 25 minutos e 30 minutos para assar esses aqui. Então, eu já vou tirar, botar aqui do ladinho, eles prontos. A air fryer tá bem quentinha. E eu já vou ver como que eles ficaram, né, se eles ficaram bem gostosos. Mas, assim, ó, pela temperatura e pelo barulho, então, tá mais do que aprovado. Aprovadíssima, é uma bichinha nova. Muito linda. Ó, ela voltou. Então, eu vou pausar aqui, pra não ficar ligada, né?
Vou experimentar um bolinho, tá bem quente. Nossa, tá pelando. Vou queimar minha mão aqui. Deixa eu ver. Tá bem quentinho. Ó, esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou abrir aqui e já mostro. Abri aqui o pãozinho pra mostrar pra vocês. Ele é bem queijudinho dentro. Ó, bem gostosinho. Caiu um pedacinho aqui. Tirei no tempo certo. Se ficasse mais tempo, ele ia passar do ponto aqui fora. Por dentro, ele tá perfeitinho. Bem assadinho. Tá derretendo, ó, derretendo o queijo. Tá bem assado, bem suculento, bem crocante por fora. Quente também, mas no ponto certo. Então, aqui no caso, tava para 40 minutos, tem que deixar 20 minutos no máximo. É o suficiente para assar esses aqui. Pelo menos dessa marca, desse que eu compro aqui, já é o suficiente. Acabei não finalizando o vídeo ontem, mas hoje resolvi trazer aqui pra vocês as asinhas de frango que eu prometi. Vou mostrar aqui o resultado, tá? E realmente ele é muito potente, tem que ficar menos tempo do que é programado ali, a quantidade de tempo. A temperatura é ideal, mas o tempo acaba ficando pronto antes da hora. Tá? Então tem que se atentar aí um cuidado. A asinha de frango acabou passando, eu deixei no tempo indicado que tava ali. E ela passou um pouquinho, assim, não ficou queimada nem nada do tipo, mas ela passou um pouquinho. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó, terminou aqui. Eu não lembro quantos minutos era, mas olha como que ficou o resultado das asinhas. Tudo muito bem assadinho, até passou um pouquinho. Eu gosto dela mais... não tão frita, né? Mas, gente, olha só que coisa mais gostosa. Ficou uma delícia, 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 delícia. Bem fritinha. E assim, ó, tem que cuidar pra não deixar muito tempo, porque ele realmente assa muito rápido, tá? Eu vou botar aqui pra gente ver quanto que era o tempo de frango. Ó, é 180 graus, 27 minutos. Eu acredito que com 20 minutos... já fiquei pronta, ficou os 27 e acabou ficando muito tempo. Porque eu gosto dela menos, né? Um pouquinho menos assada do que tá aqui. Porque aqui ela tá num ponto de tá mais sequinha já, ó. Ela não tá tão suculenta, mas, gente, tá perfeita. Isso, e olha, delícia, 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 delícia. Aqui não grudou nada, mas eu acho que na próxima vez eu vou usar aquela de silicone que eu comprei. Eu vou acabar utilizando aquela lá pra fazer asinha de frango, que eu gosto daquela gordurinha que fica no fundo, pra deixar o franguinho mais umedecido, né? Então, ficou muito bem feitinho, gostei bastante do resultado. Na verdade, eu já vou tirar aqui pra mim comer de almoço. Almocinho de hoje. E assim, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Se vocês gostaram do vídeo, do que eu trouxe aqui, já curte o vídeo, se inscreve aí no canal também, pra vocês ficar por dentro dos próximos que eu trazer, né? De repente eu fazer algumas receitinhas aqui na Air Fryer, mostrar pra vocês. Então se inscreva no canal pra vocês receber as notificações, ativa o sininho também e curte o vídeo, né? Que curtindo o vídeo, mais gente acaba recebendo o vídeo da gente. Vou virar aqui. E isso é muito importante, vocês curtirem, se inscreverem e poder receber as notificações aí. Mas quanto mais curtidas, mais pessoas vão receber a entrega do vídeo, né? E de repente tá ajudando aí a tirar dúvidas de outras pessoas também, como eu tive algumas dúvidas e eu acabei não encontrando em outros vídeos. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu não citei aqui, vocês podem comentar aqui embaixo que eu vou, na medida do possível, ir respondendo conforme eu consigo. E de repente eu posso trazer essas dúvidas num próximo vídeo, né? Mas eu quero trazer receitinhas também. Tá, gente? Então esse foi o vídeo. Quero agradecer. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.